Olá pessoal, dando continuação às nossas aulas, a gente vai passar agora para as ligações químicas. Essa é a parte 1, né, da nossa aula. Então, vamos lá. As ligações químicas podem ser divididas em ligações intramoleculares e ligações intermoleculares. As ligações intramoleculares trata-se da união dos átomos, e as ligações intermoleculares trata-se da união das moléculas. Na aula de hoje, nós vamos ver as ligações intramoleculares, ou seja, a união de átomos. As ligações químicas intramoleculares podem ser divididas em três: ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Um exemplo de ligação iônica é o cloreto de sódio, de ligações metálicas, o ouro, de ligações covalentes, o metano. Tá? Então, nós vamos abordar cada uma delas separadamente. As ligações iônicas, elas têm natureza eletrostática. O que age, que mantém os átomos unidos, são forças de Coulomb. Né? Então, nelas existe a transferência eletrônica. Né? Então, um átomo com um elétron, né, circundante, transfere esse elétron para outro átomo para que ele adquira estabilidade. Então, nessa transformação, a formação de um íon positivo, que nós vamos chamar de cátion, né? E de um íon negativo, que nós vamos chamar de ânion. Tá? Então, quando há essas forças eletrostáticas mantendo cátions e ânions unidos, nós falamos que existe uma ligação iônica. As ligações iônicas, elas vão acontecer entre metais que têm a tendência a perder elétrons e a metais que têm a tendência a ganhar elétrons. Então, um elemento A que perca elétrons e um elemento B que ganhe elétrons. Ou seja, os metais são elementos eletropositivos, formam cátions e serão, então, a parte positiva da minha ligação iônica. Já os ametais são os elementos mais eletronegativos, então vão ter tendência a formar ânions. Então, eles serão a parte negativa da molécula iônica, né? do nosso composto iônico. Né? Então, se vocês observarem aqui, um composto iônico formado, ele vem da junção de um cátion e de um ânion. A carga do cátion será a quantidade de ânions necessários para estabilizar esse cátion. E a carga do ânion será a quantidade de cátions necessárias para estabilizar esse ânion. Então, trata-se de um equilíbrio elétrico entre cargas positivas e cargas negativas. Então, a quantidade de cargas positivas tem que compensar cargas negativas e as negativas têm que compensar a quantidade de cargas positivas. Aqui fiz uma representação para vocês do que a gente pode imaginar que está acontecendo com o átomo, tá? Um modelo simplificado. Então, olhem só, o sódio no estado de oxidação zero, né? Então, com número de prótons de 11 prótons, então se ele está com zero cargas, quer dizer que ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica dos elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ele fica com apenas um elétron na última camada. Ou seja, esse elétron aqui pode facilmente sair do sódio e entrar em um outro elemento químico. Nesse caso aqui, o cloro. Né? O cloro tem avidez por receber um elétron, né? Para completar 8 elétrons na última camada. Né? Então, ele vai conseguir receber esse um elétron. Então, se o sódio perde esse elétron, ele vai ficar com uma configuração eletrônica como essa daqui, olha, 2s2, 2p6, ou seja, 8 elétrons na última camada, ele vai ficar com a configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, né? E o orbital 3s vai ficar vazio, né? Então, agora ele está estável, ok? E o cloreto? O cloreto, ele tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 3p5.
Vejam, são 7 elétrons, né? Fica mais fácil ele ganhar 1 e completar 8 do que perder 7 elétrons aqui. Então, se ele ganhar esse elétron do sódio, ele passa a ficar com, então, 8 elétrons na última camada. Ele aumenta o número de elétrons, então aqui ele tem 18 elétrons, mas apenas 17 prótons, ou seja, ele tem uma carga negativa, né, a mais do que a quantidade de cargas positivas que ele tem no núcleo, né? Por isso que a carga dele fica -1 e não 0, tá? E aí o que a gente observa nesse caso aqui, ainda eu não desenhei aqui, mas seria uma expansão da nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica aqui ficaria maior por conta do ganho de um elétron. Essa ficaria menor porque perdeu um elétron e essa aumento da nuvem eletrônica porque ganhou um elétron, ok? Nas ligações iônicas, então, o sódio, 0, perde um elétron para o cloro, né? E o cloro fica -1. Então, o tamanho do sódio diminui, o tamanho do cloreto aumenta. E essas espécies vão se repetindo várias vezes dentro de um sólido cristalino. Então, quando a gente fala que uma molécula de sal é NaCl, na verdade, a gente está falando de uma representação de uma fórmula mínima de um composto iônico, tá? Então, esse composto iônico, na realidade, ele é um empacotamento de vários átomos unidos lado a lado. Então, você tem um sódio, um cloro, um sódio, um cloro, um sódio sendo repetido macroscopicamente para você conseguir formar apenas um único grãozinho de sal, tá? Que tem essa estrutura cúbica. Então, essa aparência aqui, né, de um cubo é o que a gente fala de rede cristalina. Então, esse retículo cristalino, ele é formado pelo composto iônico, tá? Então, os íons são formados na ligação iônica, ocorre a transferência dos elétrons e os íons vão se rearranjar, formando, então, essa rede cristalina aqui, essa rede de repetição, sódio, cloro, cloro, sódio, sódio, cloro. Então, quando a gente está falando a respeito de uma ligação iônica, a gente está falando de uma rede cristalina, ok? Quais as características de um composto iônico? Um composto iônico, a temperatura ambiente, eles são sólidos cristalinos, tá? Então, por exemplo, o sal de cozinha é um sal, tá? E ele tem algumas características interessantes, tá? Eles são duros e são quebradiços. Por que eles são duros e quebradiços? Vamos imaginar, tá, que você tenha positivo, negativo, positivo, negativo. O que a gente está falando, então? De cátions e ânions. O que acontece quando a gente causa um impacto em cima de uma rede cristalina? Você causa uma força para movimentar esses átomos. Então, os íons, né, que foram movimentados, eles agora vão começar a entrar em contato com cargas semelhantes. E o que acontece com positivo se repele, negativo com negativo se repele. Então, quando positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele, esse elemento rompe, ele é quebradiço. Então, apesar de duro, ele é quebradiço. Por conta do quê? Por conta das forças de Coulomb. Uma vez que você causa um impacto, os átomos se movimentam e positivo com negativo se une, mas positivo com positivo se repele. Então, o material acaba se quebrando. Então, essa é uma característica importante dos compostos iônicos. Uma característica bastante interessante dos compostos iônicos, né, é que os compostos iônicos, quando fundidos ou em solução, eles são capazes de conduzir corrente elétrica. Então, aqui, essa figura é do Atkins, tá? Mas eu tirei passei direto, a figura que estava lá à disposição. Então, olha só, conduzem corrente elétrica quando fundidos ou em solução. Então, aqui nós temos a figura de água pura e uma conexão de uma lâmpada, né, com 2 eletrodos colocados dentro da água. Quando você liga a corrente elétrica, que vai vir por aqui, ela fica apagada. Mas, quando você coloca esse material dentro de um frasco com sal, né, a mesma coisa acontece. Então, os íons positivos e negativos, eles estão rígidos, firmes dentro da sua rede cristalina. Eles não se movimentam, então não há geração de corrente elétrica, portanto, não há o acendimento da lâmpada.
Contudo, quando eles estão fundidos ou eles estão em solução, essa movimentação iônica ela é permitida. Então, eles conseguem carregar, né, elétrons de um eletrodo ao outro. Então, há fechamento da corrente elétrica aqui e há o acendimento da lâmpada. É um experimento bem legal e bem fácil de fazer dentro do laboratório. Recomendo para vocês fazerem com cuidado para não tomar choque. Sais como o NaCl, quando em solução, eles vão se dissolver. O que está acontecendo na dissolução desses compostos? O que está acontecendo é o que a gente chama de solvatação, né? A parte positiva, que é o sódio, e a parte negativa vão se separar. Vão se separar com o auxílio da água. A água vai e envolve, né, com o seu lado negativo, ou seja, o oxigênio, com sua densidade eletrônica negativa, voltada para o sódio, que tem densidade eletrônica positiva. Então, negativo com positivo se atraindo. Então, eles envolvem o sódio, né, e separam o sódio do cloreto, né? Já o cloreto fica voltado, então, para a parte positiva da molécula de água, que são os hidrogênios, que têm densidade eletrônica positiva. E o cloreto, sendo negativo, fica voltado, então, para a parte positiva da água. Então, cada um desses íons que tem dentro do sólido cristalino vai se separar, né? Então, esse composto vai ficar dissolvido, né? Caso você evapore a água, essa reação ela vai se reverter, né? Então, você vai conseguir formar seu sólido cristalino novamente. Legal? Você vai formar sua rede cristalina novamente. Então, você não destrói o composto, você desmembra ele, né? Você dissocia esse elemento. Então, a palavra aqui é dissociação. Então, os compostos iônicos, né, eles vão sofrer dissociação em água, caso eles tenham solubilidade para tanto. As ligações covalentes, então, elas tratam-se do compartilhamento de elétrons. Átomos que possuem elétrons desemparelhados que podem fazer o emparelhamento com elétrons de outros átomos. Então, esses elétrons, eles pertencem ao mesmo tempo aos dois centros nucleares, tanto do átomo do lado de cá como do átomo do lado de cá. Então, esses elétrons agora não pertencem a apenas um átomo, mas sim aos dois átomos, diferente do que acontecia com os compostos iônicos, que havia uma transferência de elétrons para o átomo, né, com afinidade eletrônica maior. Então, aqui, os dois elementos possuem afinidades eletrônicas, nesse caso aqui, semelhantes, né? Então, os compostos com ligações covalentes, eles vão fazer um compartilhamento de elétrons. Então, onde é que vão ficar esses elétrons? Eles vão ficar concentrados na região central, né? Entre os dois núcleos, entre a região internuclear, ok? As ligações covalentes, o que nós vamos ter? Por exemplo, aqui com cloreto, né, dois átomos de cloro, né? Ametais se conectando a ametais. Os ametais, então, vão fazer preferencialmente ligações covalentes. Então, o exemplo que eu coloquei aqui, né, é o cloro 0, fluoro 0. Cada átomo de cloro aqui tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, né? Os dois têm essa configuração eletrônica. Ou seja, falta apenas um elétron para completar o octeto. Então, não faz sentido, energético para eles, doarem seus elétrons para o outro átomo, sabendo que falta tão pouco, né? Para que eles consigam atingir a sua estabilidade através do octeto completo. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um átomo de cloro, o outro átomo de cloro, eles se aproximam e há, então, um compartilhamento de dois elétrons, né, desses dois átomos. Então, esse elétron ele fica nessa região entre os dois núcleos, então ele fica completando o octeto para esses dois elementos ao mesmo tempo.
Aqui, pela representação de Lewis, a gente consegue ver, né, que o cloro do lado de cá tem 6 elétrons no total, para cada lado aqui, e no meio tem mais 2 elétrons, ou seja, ele conseguiu o octeto usando o mesmo elétron ao mesmo tempo que o outro átomo de cloro. Né? Então, essa representação aqui, que a gente usa muito no ensino médio, né, de circundar os elétrons, é uma representação de Lewis, né, para ligação covalente, e ela também pode ser utilizada, em vez de fazer essa representação aqui, a representação na forma de um traço. Então, esse traço representa 2 elétrons. Então, toda vez que vocês veem um traço ligando 2 átomos, quer dizer que tem uma ligação covalente ali de 2 elétrons, ok? Bom, então a gente consegue ver que esse elétron fica circundando os 2 átomos ao mesmo tempo, né? Então esses 2 elétrons ficam circundando, o que facilita então para que o octeto seja estabelecido para essa ligação aqui. Então é isso que vai acontecer nas ligações do tipo covalente. Então ele vai formar uma molécula propriamente dita. Por isso que nós chamamos, né, os compostos, né, que estão unidos por ligação covalente de compostos moleculares. Existem compostos covalentes, né, que estão compartilhando os elétrons de uma maneira que nós vamos chamar de polar e de uma maneira chamada apolar. Polar é quando a densidade eletrônica fica distribuída igualmente entre os 2 átomos. Então, isso acontece quando você tem 2 átomos iguais. Então, aquele par de elétrons que está aqui no centro, ele fica ele fica concentrado aqui no centro e a nuvem eletrônica fica distribuída de uma maneira simétrica. Então, se você olhar o lado de cá, parece com o lado de cá. Então, esse composto nós vamos chamar de compostos apolares, né? Ou não polares no inglês, né? Non-polar no inglês. Então, essas moléculas serão apolares, ok? Elas não vão ter afinidade por água, por exemplo, por conta de serem apolares. Do lado de cá, nós temos um outro exemplo, o hidrogênio com o cloreto. Né? O hidrogênio com o cloreto, então o cloreto ele tem a configuração eletrônica com muito mais elétron do que o hidrogênio, então a nuvem eletrônica dele, vocês podem ver aqui, que é maior, né? Então há uma carga mais negativa de elétrons voltada para o lado do cloreto do que para o lado do hidrogênio. Então, a densidade de carga, a densidade dessa nuvem de elétrons que está circundando essa molécula aqui, ela fica direcionada para o cloreto. A gente fala, então, que você criou um polo negativo na molécula, né? E um polo positivo nessa molécula. Então, essas moléculas são chamadas moléculas polares, tá? Porque elas atraem fortemente a nuvem eletrônica no sentido do elemento mais eletronegativo. Bom, aqui nós temos também uma tabela periódica pequenininha aqui, mas ela tem os valores de eletronegatividade. Então, e o que é interessante? Existem ligações, né, que nem sempre elas vão ter um caráter 100% iônico ou 100% covalente. O caráter das ligações pode ficar entre uma ligação covalente e uma ligação iônica. Tudo isso depende de quem são os elementos que estão participando dessa ligação química, tá? Então, a gente pode ter uma ideia de qual o caráter da ligação verificando o delta de diferença, né, entre as eletronegatividades dos compostos, né, desculpe, dos átomos, tá? Então, a gente pega a eletronegatividade do átomo A menos o do átomo B e a gente vê se o valor for menor do que 1,7, existem livros que falam 1,9, existem livros que falam 2, tá? Mas eu vou estabelecer aqui com vocês 1,7, tá? Se a eletronegatividade ficar no valor inferior a 1,7, nós vamos dizer que essa ligação tem um caráter mais covalente, ou seja, os elétrons são compartilhados com mais eficiência do que transferidos para os outros átomos. Tá?
Caso o delta da ligação seja maior que 1,7, essa ligação vai ser chamada ligação iônica, porque o caráter iônico se sobressai ao caráter covalente. Tá? Então, toda ligação, ela tanto apresenta caráter iônico como caráter covalente. Né? Mas as que tiverem maior valor de delta, maior diferença entre eletronegatividades, será compostos iônicos. Quando o valor de delta for muito parecido às eletronegatividades, então os valores serão baixos, né, desse valor de delta. Os valores que ficarem entre, né, esses valores mostram então que a gente tem características tanto de compostos covalentes como de compostos iônicos. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo para vocês. Olha, o NaCl. A gente já viu que eles são compostos iônicos, então ele tem que ter caráter iônico. Então a gente tem aqui o sódio, a eletronegatividade dele 0,9. O cloro com eletronegatividade de 3. 3 menos 0,9, 2,1. Então, esse valor 2,1, olha só, ele é um valor de delta maior que 1,7. Então, essa ligação tem maior caráter iônico, tá? Bom, e a água? A água tem caráter iônico, a água tem caráter covalente? Vamos verificar com os valores, né, de delta. O oxigênio tem eletronegatividade de 3,44. O hidrogênio tem eletronegatividade de 2,2. 3,4 menos 2,2, 1,24. 1,24 é um valor de delta menor que 1,7. Então, a água possui um caráter covalente na ligação química entre o hidrogênio e o oxigênio, ou seja, os elétrons estão sendo compartilhados entre oxigênio e hidrogênio. Bom, os compostos covalentes são chamados também de compostos moleculares. Esses compostos, eles podem ser encontrados nos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido ou gasoso. Depende do tamanho da molécula. Quanto maior, maior a chance dele estar no estado sólido. Quanto menor, mais a chance dele estar no estado gasoso. O ponto de fusão e ebulição vão ser normalmente inferiores, né, ao das substâncias iônicas, porque quando você vai aquecer, por exemplo, o açúcar, a gente consegue derreter o açúcar. Mas o sal de cozinha, você na sua panela lá vai ter que ficar, olha, botar muito calor lá, é capaz de derreter a panela primeiro e não derreter o sal de cozinha, tá? Então, o açúcar, por exemplo, é um exemplo de um composto molecular. Essas substâncias, quando puras, elas vão conduzir corrente elétrica. Desculpe, as substâncias puras não conduzem corrente elétrica. Tá? E algumas, quando em solução, se sofrerem ionização, tá? Aí sim elas vão conduzir corrente elétrica. Então, vamos imaginar o seguinte: vocês pegaram açúcar, que é um composto molecular, colocou em água e vai tentar fazer o teste da lâmpada acender. Colocar a eletricidade por fora para fazer o teste da lâmpada acender. Não vai acender, ok? Porque esse composto não passou por ionização. Bom, pessoal, vou encerrar essa parte da aula por aqui, né? Porque eu gostaria que vocês treinassem antes de assistir o slide sobre geometria, né? Tentar fazer as representações de Lewis. Então, eu estou colocando 4 exemplos aqui para vocês e eu gostaria que vocês verificassem, né? Se tratam-se de representações de Lewis para ligações iônicas ou se são representações de Lewis para ligações covalentes. Quando a gente estiver falando de ligações iônicas, então ela vai acontecer entre um metal e um ametal. Então, vocês vão ter que olhar na tabela periódica para decidir se a ligação que vocês têm aqui é de ligação iônica ou se é de ligação covalente, ok? Então, espero que o vídeo tenha ficado contento e até mais.